Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um conteúdo do 45 Minutos. Eu sou Fred Figueroa e estou aqui ao lado de Cássio Zirpoli e Atos Rildo. E o foco desse nosso vídeo, o foco desse nosso programa é o imbróglio, ou sequer a gente pode chamar de imbróglio, o ponto final. Será que é mesmo um ponto final nesta negociação do Náutico na SAF com o consórcio Timbu? Eu vou pedir, antes de qualquer outra coisa, que Atos explique todo o cenário, para que a gente entenda o ponto exato em que estamos, se a gente realmente pode chamar de ponto final, se existe algo depois desse ponto final, o que levou a essa decisão, o quanto de expectativa frustrada nós temos em relação a isso e o quanto de alívio, por outro lado, se pode ter. Eu acho que esse é o cenário desmontado que a gente tem aqui antes de começar esse vídeo, e a nossa missão a partir de agora é começar a tentar recolocar cada peça no lugar. Então, Atos, eu queria que antes de qualquer análise principal, da gente começar a fazer essa montagem desse quebra-cabeça, eu queria que você explicasse onde estamos, o que aconteceu, a decisão do fim dessa negociação, o que o presidente expôs nessa segunda-feira. Dá uma geral para que todo mundo possa saber de onde a gente vai partir nesse nosso programa. Tá, Fred. Então, eu acho que é importante dizer o que foi construído até chegar a esse ponto, tá? Vamos lá. O Náutico tinha uma consultoria chamada Pluriconsultoria, que era liderada por Fernando, aonde ele faz todo esse processo de captação no mercado. Não só de captação, como de estruturação do que vai vir ser uma SAF, de acordo com o que o clube precisa, pelas dificuldades que o clube tem. O clube define o que precisa e é passado para essa consultoria, e ela faz toda a estruturação e vai no mercado buscar parceiros. Então, no caso da do Náutico, que a maioria acaba sendo dessa forma, tem um tripé muito forte, que é, a dívida, tá? 2, questão de reformas, de estruturação, de estar, e terceiro, o futebol. Então, a Pluri, através do Fernando, ela faz todo esse desenho, ela vê as empresas que vão compor cada setor, tá? Vai no mercado, apresenta e tenta capitalizar. Então, isso foi feito no ano passado, ali mais ou menos em... Na verdade, a Pluri já está contratada pelo Náutico há 2 anos e meio, mas ele avançou com esse grupo, com o consórcio Timbu, mais ou menos ali em novembro, dezembro, ali começaram as primeiras conversas. O que evoluiu para uma proposta não vinculante, tá? Onde você vai ter algumas responsabilidades ali por parte do clube, por parte também do consórcio, e eles vão ali trocar mais informações, vai ser uma conversa um pouco mais próxima, né? Um passo que é dado. Essa não vinculante, ela foi assinada, se não me engano, foi no final de dezembro, começo de janeiro, mais ou menos naquela época, tá? O que acabou evoluindo para uma assinatura vinculante, que, salvo engano, aconteceu mais ou menos em março, acho que foi isso. Final de fevereiro, começo de março, foi quando houve a assinatura vinculante. E aí você parte para uma etapa um pouco mais profunda, tem as famosas due diligências, né? Onde você se aprofunda mais nos números, tanto a empresa com os números do Náutico, como o Náutico com os números da empresa, questão de garantias, tudo que se é falado muito hoje, né, em relação à SAF. E aconteceu também uma reunião, né, uma primeira reunião dentro do Conselho Deliberativo do Náutico, para que os investidores, o consórcio Timbu, fizesse uma explanação dos projetos que ele tinham para o Náutico, constituindo essa SAF do clube. E nessa reunião, foi uma reunião bem polêmica, na verdade, porque houve uma certa resistência, né? O clima não foi tão amigável como alguns esperavam, até os próprios investidores. A gente tem as informações hoje que eles ficaram um pouco impactados com a recepção que se deu no conselho,
Então, o conselho foi um pouco arredio, digamos assim, né? Tem uma comissão que é chamada de Comissão de Projetos Estruturantes, foi uma comissão criada para poder avaliar essa questão diretamente com a SAF. Eles fizeram um parecer com base na proposta vinculante que o Náutico recebeu, e esse parecer foi apresentado nessa reunião, na presença dos investidores. E o parecer foi contrário, tá? O parecer foi contrário por alguns pontos. Eu acho que eu posso dizer aqui que os que mais chamaram a atenção foi a questão de pedido de garantias, tá? De comprovações, de onde vai o investimento, como vai ser esse investimento, e também na questão do CT. Na proposta, parte do CT passaria para a SAF, tá? E essa parte aí foi sofreu uma resistência muito grande do Conselho, já no parecer da comissão que trata do assunto, como também outros conselheiros, né, tiveram oportunidade de fazer ali questionamentos prévios, dar seu ponto de vista, e eu diria que esses pontos foram os mais abordados nessa reunião do Conselho, mas tiveram outros também. Finalizada essa reunião, Fred, se abriu um período ali de tempo, né, acho que foi de uma semana, para que os conselheiros analisassem a proposta, tá, e fizessem questionamentos para os investidores, para o consórcio Timbu. Então, isso acabou acontecendo, houve na faixa de 300 questionamentos, tá, foram enviados para os investidores, e eles também tinham um prazo para poder responder. Esse prazo até expirou, na verdade, há algum tempo, 10 dias, que esse prazo já estava expirado, o que já não era um bom sinal, né? E no final de semana já começou a sair na imprensa, a gente já começou a receber informações que o consórcio estaria tirando a proposta vinculante que tinha feito para o Náutico, né? E no dia de hoje, o Náutico, o presidente do Náutico, junto com o assessor dele, que trata desses assuntos de SAF, que é o Roberto Pimentel, que negociou com o consórcio Timbu durante todo esse tempo. Eles fizeram uma coletiva e foi informado que o consórcio Timbu estava fora, tinha retirado a proposta. Eles leram lá uma nota oficial que foi enviado, nota oficial não, na verdade um comunicado para o clube, né, dizendo que eles estavam fora, pedindo desculpas pela demora para dar essa resposta. Disseram que Deixa eu ler um trechinho, Atos. Deixa eu ler um trechinho. Acho que facilita. Eu, inclusive, vou pular justamente para a parte mais objetiva. A primeira parte é com esse pedido de desculpas, reconhecendo que foi um processo todo muito profissional, elogiando todas as partes. Não foi uma nota, não foi uma nota em tom de crítica ou em tom de racha. Foi uma nota muito educada, digamos assim, e muito profissional, dizendo que tudo aconteceu dentro do que se espera de uma relação profissional. Eu separei o trecho central da nota, que é o trecho que serve para que a gente possa extrair para o nosso debate. Todavia, a nota é assinada por Francésio Eurípedes, né? Francésio, que é uma das peças-chave desse consórcio, mais ligado ao futebol, inclusive. Né? Ele está mais focado na parte do futebol. Então, vou ler aqui porque está em primeira pessoa. Todavia, pude conhecer que, diante dos relevantes questionamentos suscitados pelo Conselho Deliberativo, tornou-se latente a necessidade de alterações estruturais substanciais na proposta originalmente apresentada, o que, infelizmente, inviabiliza a manutenção do formato atual. Destacamos, ademais, que algumas das ponderações formuladas, tanto na reunião do Conselho quanto no documento subsequente que nos foi encaminhado, resta evidente que determinados aspectos, notadamente relacionados ao patrimônio do clube, demandam um tratamento prévio e específico, como condição especial para que o projeto possa prosperar de forma sólida e sustentável. Esse é o que tem realmente de conteúdo dentro da mensagem, né, oficial de retirada desse grupo do consórcio Timbu, tá? Então, eu também tenho falas aqui do presidente, mas
Posso guardar as falas do presidente para depois ou trazer agora? O que é que você acha melhor, Atos? Não, eu acho melhor. Não, eu acho melhor em outro momento, principalmente as falas que ele dá um norte de uma possibilidade. Isso. E foi por isso que eu segurei. Então, temos a explicação do consórcio na mesa. E aí, fica claro que o acordo, a negociação começou a ruir a partir da reunião do Conselho e a partir das exigências. Que, traduzindo para o bom português, Atos, esse grupo encontrou um cenário diferente do que imaginava. Isso. Era isso, né? Exatamente isso. Exatamente isso. E veja só, a gente aqui pode especular alguns responsáveis por isso ter acontecido, né? Porque quem conduzia isso era Fernando da Prudi, né? Então, se os investidores não estavam sabendo o atual cenário, faltou um pouco, eu acho, do trabalho de Fernando de realmente passar o cenário real que estava acontecendo, porque era algo que era fácil constatar. Sempre foi assim. Eu não fiquei surpreso com o posicionamento do Conselho nessa reunião. Eu vi a reunião inteira. A reunião durou quase 6 horas. Então, eu acho que se eles forem pegos de surpresa, eu acho que o Fernando da Pluri falhou em não passar o real cenário para eles, que havia uma resistência muito grande. Então, eu acho que houve uma falha aí também na comunicação ali, quando eles estavam se preparando para vir para essa reunião. E aí, Atos, a gente está falando, sendo mais claro, de que eles esperavam menos resistência, menos imposições, esperavam um clube totalmente aberto a aceitar as condições da SAF. Como se o Náutico tivesse um degrau. Eu vou usar a palavra desespero, mas não precisam se apegar a ela, tá? Mas vou usar só porque talvez seja mais fácil ilustrar. O Náutico esteja numa condição de desespero maior. E não era bem isso. Porque na hora que o Conselho faz, e esse 5%? E aqui? E ali? E todos esses questionamentos, ora, para o grupo, então não é um caso de uma SAF vida ou morte emergencial. Eles têm imposições, eles têm limites que nós não estamos dispostos a negociar, que nós não estamos dispostos a trazer para dentro do nosso custo, da nossa responsabilidade. E, Fred, eu acho que é bom pontuar, deixar registrado uma coisa, que isso não significa que seja uma proposta ruim, tá? Muito está se falando, eu vejo muita gente falando assim, a proposta não era boa, por isso que houve uma resistência do Conselho. Não necessariamente. Até porque, se você for comparar a proposta que o Náutico recebeu com a quantidade de informações que a gente tem, que tem alguns buracos de informações, mas a maioria das que se colocam por aí também não tem 100% das informações. Então, eu acho que aqui foi colocado para o Náutico, dá para fazer uma comparação. Se você for comparar com as SAFs que estão aí dando seus primeiros passos, ou com que as que estão negociando aí, não ache que essa proposta do Náutico é pior do que a que tem no mercado. Na verdade, eu acho que é bem competitiva. Então, esse não é o motivo. Não é por ela ser ruim. Não é por ela ser faltar informação. Qual foi o motivo? Assim, qual teria, assim, então, o principal motivo? Assim, se ela é competitiva, obviamente o clube ia querer alguma coisa, o consórcio ia querer alguma coisa que fosse mais positivo para o consórcio, como, por exemplo, essa questão dos hectares, mas, enfim, dentro de uma proposta tida como competitiva, dentro do cenário normal do mercado, o que faltou? Eu acho que primeiro você vai ter que analisar a perspectiva de quem está analisando, né, Cássio? Veja só, uma coisa é eu dizer aqui, olha, eu estou comparando com o que tem no mercado. Não, e ela eu quis saber exatamente, eu quis saber especificamente de você, inclusive, não era nem pergunta, no caso, na tua perspectiva. Eu acho que a proposta do Náutico é adequada. É adequada para o que a gente tem no mercado hoje. Eu só me preocupei em ajudar a esclarecer, porque eu acho que muita gente acaba sendo um pouco ignorante no assunto, ninguém é obrigado a entender de assunto de SAF. O assunto de SAF é muito complexo, de achar que uma proposta de SAF vai ser um mar de rosas,
vai ser algo que vai tirar o clube de uma situação ali de ostracismo, de uma situação ali que ele não consegue mais tocar o dia a dia, ser competitivo nas competições, para ser um clube vencedor, que a divisão que ele vai disputar, ele vai já conseguir acesso, vai chegar na Série A no curto prazo. Eu acho que não é assim. Eu acho que é uma coisa que a pessoa tem que botar mais os pés no chão. Agora, isso é minha visão, tá? Não quer dizer que a visão de um conselheiro vai ser da mesma forma. Eu acho que o conselheiro ele vai ter uma visão muito mais pró-clube, de dizer, se eu vou me desfazer, se eu vou sair do associativo, eu quero que seja um mar de rosas. Eu vejo que a maioria do conselho acaba pensando dessa forma. E aí já abre uma discussão. O preço é alto para você deixar de ser o dono do clube. Exatamente. Toda aquela questão histórica, que inclusive aqui em Pernambuco, a gente tem até mais enraizado do que em outros centros. Porque bem aqui em mais. Pernambuco, a gente tem a questão do clube, sede, exato, natação, judô, futsal, basquete, o time histórico de futsal dos anos 60, o time da natação. Porque isso, aqui Fred, é mais essa questão de você ter, inclusive essa parte existiria a parte da SAF, mas isso pesa muito, né? Aqui a gente tem muito forte essa coisa do clube ser nosso, associativo. Quando o conselheiro médio, Fred, ele analisa a proposta, aí ele vê que tá tudo sendo contado ali, cada R$1 está sendo contado ali. Então, se vai ter um investimento no futebol, vai ter que ver a questão da dívida. Aí a dívida, eu preciso de uma contrapartida. Se eu vou me comprometer a gastar 50 milhões na dívida, eu quero uma parte do CT. Então é tudo muito calculado ali. Quando o conselheiro médio vê isso, diz, peraí, eu não estou querendo ficar contando isso, não. Eu quero o seguinte, meu amigo, se eu for fazer minha SAF, olha só, eu estou me desfazendo do meu clube. Se eu for fazer isso, eu quero dívida toda paga, sem chiado, sem reclamação. Eu quero investimento pesado no futebol e eu quero um estádio novo. Ele chega com uma banca de dizer o seguinte, eu estou perdendo aqui, o clube é da torcida. O clube é das pessoas que fazem o Náutico. Se eu estou abrindo mão de tudo, eu quero tudo perfeito a partir de agora. Eu quero um time ultra competitivo, eu quero a dívida que você nem fala de dívida, você pague que nem vinha... Como o City pagou o Bahia no Pix, de uma vez exatamente, só. No Pix. Ele quer dessa forma. Agora, essa visão, com a realidade de um clube do tamanho e na posição que o Náutico está hoje, ela é completamente incompatível. O Náutico não vai receber a proposta que esse conselheiro médio ele imagina como mínimo para poder aprovar. E é por isso que eu estava falando para cá. Vai depender muito da perspectiva de quem é que está enxergando isso. De quem tem um pé um pouco mais na realidade ou de quem tem ali aquela visão um pouco mais tradicionalista, uma visão de que, se for para a vida SAF é porque tem que ser uma coisa muito boa. Se for depender desse tipo de visão, aí fica difícil você conseguir uma aprovação. Cássio, traz a tua visão, tá, sobre esse ponto final do consórcio Timbu a partir de um posicionamento do Conselho de defesa dos interesses arcaicos ou não, reais ou não, mas o Conselho existe para defender os interesses do clube. Então, o Conselho montou barreiras de proteção ao clube. E essas barreiras foram maiores do que o grupo econômico estava disposto a enfrentar. Ou seja, Cássio, é importante ter barreiras. O que talvez a gente debata mais na frente, quando o Atos voltar para o debate, é que talvez sejam fora da realidade de alguns clubes e alguns modelos de SAF você se sustentar barreiras tentando projetar o que aconteceu no Bahia, tentando projetar SAFs onde há 1 bilhão, 900 milhões, 800 milhões que seja, de dinheiro novo. E não essa SAF que é contando cada moeda, como o Atos falou. Então, Cássio, nem que tenha sido para travar uma onda, as barreiras do Conselho determinaram o fim dessa negociação, né?
Fred, não sei se o Náutico vai lançar tendência com isso, mas, no mínimo, é um cenário que a gente não está acostumado com as SAFs. Desde que as SAFs começaram ali em 21, é assim, quem chegou com dinheiro comprou. Aí no primeiro momento, por exemplo, aí ficou aquele primeiro momento, passou e disse, compraram barato. Assim, parece o de Ronaldo Fenômeno com o Cruzeiro, por exemplo. O que é o Cruzeiro, sendo o que é, pelos valores ditos ali na época, a impressão é que, caramba, tanto é que o Ronaldo pegou, já vendeu, já faturou dele, que foi muito abaixo do que poderia ser com outros valores que vieram depois. Aí depois vieram as SAFs dos MCOs, Multiclube Ownerships, aí, como o de Textor com o Botafogo, que até foi perto do lance do Cruzeiro, para ser justo, e o do Bahia, sobretudo do Bahia, do Grupo City, que aí tem Manchester City, tem Bolívar, tem o Montevideo City Torque aqui no Uruguai, e teve esse movimento. O movimento, eu acho que ainda vai ter um outro movimento ainda, mas eu falo daqui a pouco. Mas assim, esse movimento agora de negar quando você tem um volume de receitas desse tamanho, não está me parecendo muito comum no mercado, não. Quando chegou no América, quem chegou no América de Natal, levou. Quem chegou no Londrina, levou. Quem chegou no Botafogo da Paraíba, levou. Você tiveram as negociações, mas eu não vi essas negociações serem fechadas assim, da seguinte forma. Chegou a ter uma proposta vinculante assinada e a proposta vinculante depois regrediu. Assim, isso não é tão comum, não vem sendo tão comum dentro desse processo. E o Náutico, na hora que ele faz isso, da forma como fez, primeiro, é um perfil, quando você fala do clube, eu discordei um pouquinho, Fred, quando tu trouxe ali, ou do futsal, ou do parque aquático e tal. Isso não é verdade. O Náutico tem o parque aquático, o Santa tem, o Sport tem, os três têm futsal. O Náutico foi campeão brasileiro de futsal, inclusive. O Náutico já foi campeão em 1976. E o craque do Náutico era Mirina, que depois seria presidente do Santa Cruz. Então o Náutico tem uma tradição enorme em futsal, vôlei, hóquei, basquete, enfim. Tem escolinhas de artes marciais. Isso tudo existe. Mas eu acho que o simbolismo, tanto que eu comecei concordando com você, mas depois eu discordei um pouquinho dessa parte, que eu até entendo, mas eu acho que o simbolismo maior continua sendo do futebol, o fato de o clube estar ali. A festa da comemoração, seguir um campeonato, é na sede que é ali. A sede do Náutico, a sede do Sport, a sede do Santa, todas elas são coladas aos estádios. E isso não é uma regra no Brasil, não, tá? O Estádio Atlético Mineiro é num canto, a sede do Atlético é em outro canto. Assim, só para a sede ser no estádio não é um padrão. A do Botafogo, por exemplo. O Botafogo está no lado, então o Santos está do outro. Então, no Recife tem o estádio, tem a sede e tem o estádio. Tem a loja que fica na sede. Tem tudo. A parte do futebol está toda ali e todas ali há décadas ali. O Náutico está 100 anos onde ele está. Então, não. E o próprio CT do Náutico já é uma coisa muito antiga. O Náutico tem aquele terreno desde os anos 70, pelo menos. Assim, já tem até se brincar, tem até antes, mas desde os anos 70 o Náutico já tinha projetos ali lá na Guabiraba. Então, na hora que você chega, você está se desfazendo, o pensamento de, eu estou desfazendo de parte do que eu tenho do patrimônio, que no fim das contas eu tenho dois patrimônios. Na verdade, a marca, três, na verdade. A marca, o patrimônio físico de fato, como estádio, como CT, e a torcida, que talvez seja até atrelada à marca. Por isso que eu comecei dizendo dois. Mas vamos dizer que tem uma marca do clube e a torcida seja outra, que é um público consumidor. Mas eu acho que está muito próximo ali da marca. Você tem essas duas coisas. Você está cedendo isso, e é sempre importante destacar que não é cedendo por empréstimo, não. Você está cedendo para a vida toda. Assim, é uma venda. O cara está vendendo e aquilo vai gerir dentro de um contrato. O Náutico vai continuar sendo alvirrubro, o Timbu vai continuar sendo mascote, blá blá blá. Isso tudo vai continuar existindo. Mas passa a ter um dono. E o dono é aquilo. Pode ter um ano mágico, como foi o Botafogo, ganha o Brasileiro, a Libertadores, e no outro ano segura o investimento e as coisas não acontecem tão bem assim. Então, assim. E aí a torcida do Botafogo, a gente tá passando até raiva antes do que a gente imaginava, né? Depois de ganhar tudo que ganhou, quantos tempos os caras ficaram ali de boa? Na hora que você vai ver, não é tanto tempo não, já está ali, final de abril, já começa a ter reclamações. Porque na gestão da empresa, meu irmão, teve esse resultado, o outro clube do cara está dando problema, ele tem que resolver o outro clube, o Lyon, e é assim, dentro desse MCO, desse processo MCO. Mas aí você tem um exemplo do Bahia, que pagou o Pix, esse famoso Pix de 200 milhões. Aí, detalhe, o Bahia tem dívida. O Bahia pagou uma dívida ali, que são aquelas dívidas que se acumulavam com empréstimos, essa coisa toda, mas tem dívidas controladas, parceladas, que o clube continua pagando e daqui a pouco zero. Aí o Náutico tem uma dívida de
250 milhões, 258 milhões. E o Náutico não vai passar por um processo? Veja, o Náutico não tem que fazer um acordo igual ao do Bahia, não. O Bahia, o Bahia foi avaliado pelo mercado de um jeito, o Bahia vai ser avaliado pelo mercado de outra forma. Mas o não processo disso aí, eu acho que é um problema. E na hora que internamente se olha que não seria tão como se imaginava, porque o processo, eu até abri alguns posts aqui, para ter a base interna do que era essa negociação. A negociação, ela participava da premissa do investimento mínimo de futebol de 400 milhões em 10 anos. A gente já disse aqui que isso considera a própria receita do clube, né? Tinha toda essa dúvida, e Atos sempre bateu nessa tecla e considera a própria receita do clube, mas querendo ou não, seria uma receita acima do que o Náutico tem, que eu até fiz um cálculo sobre isso, que o Náutico, nos últimos 10 anos, a correção do valor do Náutico teria sido 460 milhões. Na verdade, nos últimos 13. Ou seja, se agora seria 400, em 10 já seria mais do que o Náutico teve nos últimos, proporcionalmente seria mais. E olha que considera correção e considera temporadas na Série A. Isso teria, como o Atos falou, a reforma dos aflitos e o pagamento da dívida. A forma como, desde o começo, na forma como se apresentou o pagamento da dívida, era muito distante da forma como se enxerga outros clubes fazendo um processo semelhante. A dívida seria paga, no fim das contas? Seria. Mas talvez fosse quitada num período muito maior que leva o clube a pensar. Se a gente se organizasse, a gente pagaria. Não pagaria, tanto que não pagou até hoje. Mas deixa no mínimo essa dúvida de, se é para pagar desse jeito, talvez eu pague desse jeito sem precisar vender numa condição como essa. E ainda numa condição onde você cede parte do CT, onde a receita do futebol é muito abaixo do que outros clubes estão recebendo, e isso vai pela condição atual do Náutico. Mas no fim das contas, eu não digo que a proposta era competitiva, não. Atos muito por dentro dessa história, ele dá a opinião dele de falar a proposta era competitiva. Mas o torcedor do Náutico, e nesse caso o conselheiro é um torcedor do Náutico, naturalmente, ele tem o direito também de achar que é competitiva, mas não para o que o Náutico, mas talvez não para o que o Náutico mereça. E aí a cabeça do Náutico, pro Náutico, o cara merece o céu, merece tudo, merece, em vez de ser 400 milhões em 10 anos, o cara acha que deveria ser 1 bilhão em 10 anos. Mas, Cássio, isso eu concordo também, viu, Cássio? Dificilmente será. São duas análises diferentes. Não, eu estou dizendo que isso eu concordo também, são duas análises diferentes. Uma análise é se a proposta é competitiva no mercado do que está se oferecendo daí. Isso é uma coisa. Agora, se é o que tem que ser que o Náutico tem que aceitar, é outro debate. Eu acho que os conselheiros eles estão corretos em colocar boa parte dos questionamentos que eles fazem. Eu coloquei aqui que vai ter o conselheiro que ele vai estar um pouco fora da realidade, com questão de valuation, do que o Náutico pode receber de proposta, mas isso aí é uma parte. Tem outra parte que vai fazer questionamentos necessários, tá? E vai ter a parte que vai fazer só para travar o negócio. Sim, então eu não... Boa parte dos questionamentos eu acho válido. Boa parte dos questionamentos que os conselheiros fazem, eu acho válido, porque o Náutico tem que buscar o que é melhor para ele. Eu só quis pontuar que eu vi muita gente dizendo assim, não foi aceita porque a proposta foi ruim. Veja, a proposta, diante do que está sendo oferecido no mercado, ela é compatível. Então, eu acho que classificar a aposta como ruim vai depender da perspectiva por onde você está analisando. E até concluindo, eu até falando vários temas, mas tentando concluir, Atos, e tem uma terceira parte que eu até insisto, tem o conselheiro que perguntou por não estar muito por dentro, mas perguntou, tem o que está realmente por dentro, interessado e perguntou na Vera, mas também deve ter tido aquele que perguntou para, de alguma forma, travar, porque não quer o negócio e tal, e o cara, se foi disso aqui eu não votaria contra de todo jeito, e de repente fez qualquer questionamento. Eu não sei se são, você falou cerca de 300, deu um número de 300 questionamentos, se desses 300, se metade são questionamentos realmente válidos, a gente não dá nem para entender isso. Mas é óbvio que muitos foram válidos. Tanto é que o consórcio, e aí está na matéria do E45, assim, o consórcio não conseguiu responder alguns. E assim, era interessante que ele respondesse alguns. A proposta ser competitiva, ela é competitiva até um ponto. Ela é competitiva, ponto. Mas a contrapartida do Náutico era bem considerável. A contrapartida do Náutico justifica o nível de competitividade que essa proposta tinha. Eu acho que essa balança é uma balança que antes de o clube ponderar, porque o clube, no fim das contas, o consórcio teria que chegar a dizer eu quero, e agora vai para aprovação e para votação, e na hora
se votaria essa balança. Nem chegou esse momento porque o consórcio acabou recuando. Mas eu acho que esse momento chegaria. E se não chegou nessa, vai chegar numa próxima proposta. Porque qualquer proposta que colocar, o Náutico tem que ceder, ainda que o CT do Náutico, terreno do CT do Náutico seja gigantesco, seja mais de 40 hectares, até fizeram um cálculo recentemente, até um pouco menor do que se imaginava, mas em termos de terreno é o maior do Nordeste, assim, é um latifúndio que o Náutico tem, dentro de uma área muito próxima ao núcleo urbano do Recife. Aquilo, e já começa a ter fábricas ali, começa a ter supermercados enormes próximos, então é uma área que nem era tanto, né, antigamente, hoje está muito integrada ao eixo urbano da cidade. As coisas estão acontecendo ali, então assim, a chance daquilo ali se viabilizar, então, inclusive o Náutico chegou a vender 3 hectares, né, na verdade arrendar 3 hectares e o negócio foi desfeito, arrendou por 30 anos lá, mas com o Grupo Mateus e o negócio acabou desfeito. Mas o mercado está atento àquele terreno. E na hora que você faz a contrapartida, ceder uma parte gigantesca daquele terreno, se ceder uma parte enorme daquele terreno. Cássio, só um ponto curioso, Cássio, que essa negociação que você citou aí, que arrendou e acabou sendo desfeito, isso gerou uma multa que está ajudando a começar a pagar as ações trabalhistas do Náutico, né? Então, se o problema do Náutico é sua dívida... Foi de 3 milhões, não foi? Uma parte pequena ali está começando a ser paga com o dinheiro desse arrendamento que acabou depois sendo cancelado. Né? É o famoso Atos 3/258, que foi a grande polêmica do ano passado. Exatamente, é isso. Ou para pagar a dívida, mas está sendo para pagar a dívida. Enfim, está sendo utilizada, pelo menos não está sendo utilizado para na pior forma, está sendo utilizado de uma forma correta, ok. Mas na hora que o mercado está atento àquele terreno, aí você coloca como contrapartida uma parte considerável daquele terreno. E você olha para a receita, e a receita não é, além das garantias, mas você olha para a receita não está batendo muito com o tanto que você está dando. Eu acho muito justo o questionamento sobre isso, tá? Inclusive, no fim das contas, repito, foi nem o Náutico que negou, foi até o consórcio que recuou. Mas, na hora que isso apareceu no dia, a gente falou, porra, meu amigo, é muita coisa do lado do Náutico para o que está chegando. Era muita coisa. Assim. E se o próximo chegar, eu acho que esse questionamento vai ser sempre desse nível. Eu acho que esse questionamento só diminuiria se o cara pede um negócio desse tamanho, meu irmão, em vez de 800, são 800 milhões durante 10 anos. É quando você coloca uma cifra que fala, pô, não, realmente essa cifra não é todo o clube do porte do Náutico que vai receber essa cifra. Mas na hora que o Náutico recebe uma cifra que não é muito diferente da proposta da América de Natal, que não é tão diferente assim da proposta do Botafogo, aí você fala, pô, não é tão acima desses clubes, mas vê o que o Náutico está dando para ter esse valor. Assim, eu acho que o questionamento era muito válido. Eu acho que tiveram alguns pontos já trazidos aqui no debate, na explanação de Atos, no comentário de Cássio, que eu acho que a gente precisa refletir e debater em cima deles. Quando o Cássio cita alguns exemplos de outras SAFs, Cruzeiro, Bahia, e que a do Náutico é meio que o primeiro caso que a gente tem de um conselho criar muros para impedir que a SAF venha, me parece também um tapa na cara da nova realidade. Porque quem esperava as SAFs num primeiro modelo que Cássio citou, naquela primeira e segunda onda, hoje elas estão fora da realidade. É aquilo que a gente sempre fala, que a gente falou quando foi anunciada a SAF do Santa Cruz, 1 bilhão, e aí vários canais, vários perfis, o Santa Cruz vai receber 1 bilhão, e aí a gente vê, não é bem isso, esse 1 bilhão não vem. A gente até agora, por exemplo, não sabe quanto de dinheiro novo vai ser investido no Santa Cruz. Se vai ser 200 milhões, se vão ser 400 milhões, se vão ser 50 milhões, se vão ser 80 milhões, ninguém sabe. O Santa Cruz ainda não tem detalhado isso, por exemplo. Mas há uma inevitável frustração quando as pessoas conhecem a nova realidade. Eu acho que hoje boa parte dos torcedores do Santa já estão informados o suficiente da nova realidade. Os torcedores do Náutico já estavam informados da nova realidade. Isso a gente já fez até programa na época. Não houve no Náutico
o mesmo abraço imediato que houve no Santa Cruz. Porque já chegou muito mais real, digamos assim. Não houve aquele verniz de 1 bilhão, o Náutico fecha uma SAF de 1 bilhão. Já não foi essa a primeira manchete. Já tinha tido até matérias, acho que do GE, de João, que já tinha deixado algumas confusões, já tinham rejeições. A SAF do Náutico já chegou com um grau de detalhamento de informações para o seu próprio torcedor maior. Fred, se em 2021 o Náutico chega a proposta, 400 milhões em 10 anos, seria um negócio assim, caramba, ó, a garantia e tal. Aí na hora que vai chegando outras propostas e você tem uma base de comparação, é o que você tá trazendo. Impacta menos. E aí me parece o seguinte, para o Náutico e para além do Náutico, esse ponto final, essa desistência, ela abre uma possibilidade, me parecem 2 caminhos aqui, de outros clubes começarem a ter coragem de dizer, não é esse modelo aqui, porque esse modelo é o que está reinando atualmente nos clubes que não têm um poder, que não estão na Série A, sendo mais direto, que não tem um poder financeiro alto nesse momento. Esse modelo de SAF é o único viável. E Cássio citou aqui exemplos do América Natal, do Botafogo da Paraíba, do Santa Cruz. São esses modelos que estão em curso no momento. Será que a partir de agora a gente vai ter, a partir do que fez o Conselho do Náutico, uma nova onda de conselhos colocando barreiras de proteção? Quando a SAF do Santa chegar nesse detalhamento, será que os conselheiros do Santa vão colocar mais questionamentos sobre como a Arruda será utilizado? Já existe. A torcida do Santa já está querendo esse nível de detalhamento. A torcida do Santa não vai aceitar um nível de detalhamento inferior ao que o Náutico teve. Não sei se não vai, mas até aqui aceitou, não, mas pode ser que daqui para frente assim, não. Vou dizer assim. Uma parte. Na hora uma parte, pelo menos vai dizer, eu quero ver. Como eu falei, a chegada dos 2 projetos foi bem diferente nos 2 clubes. Aí é o que eu digo, a gente vai para esse cenário ou a gente vai para um cenário de que vai passar 1 mês, vai passar 5 meses, vai passar 8 meses e o Conselho do Náutico vai entender que a regra do jogo é essa, que esse é o jogo, se não jogar esse jogo vai seguir no modo atual. Qual será o caminho? Ô Fred, ou os 2 caminhos acontecerão? Tá. Antes eu queria dizer que se der para dizer assim que as minhas contribuições, se der para chamar de legado aqui, pelo menos no sentido simbólico, se eu tentei deixar algo, foi exatamente isso que você falou. De mostrar o que é uma SAF. De colocar os pés no chão. Eu tô nessa toada já faz uns 5 meses, 4, 5 meses. Antes eu tratava muito com brincadeira de que, não, vamos ficar milionário. A torcida do Santa fez muito isso, né? Eu fazia também e tal. Mas depois que eu comecei a entender do que se trata uma SAF, e eu percebendo que o nível de entendimento na torcida era muito baixo, tá? Eu fiquei muito preocupado. Porque isso é uma decisão, como o Cássio já disse, para a vida toda. Corta as asinhas do sonho, né? Isso, Fred, porque veja só, se eu sei o que está acontecendo e eu noto que a esmagadora maioria da torcida não sabe, como é que... tipo assim, eu vou ficar sozinho na Matrix, eu vou deixar a torcida todo dia na Matrix e eu vou ser o Newell, que estou de fora, estou vendo o que está acontecendo, ser a verdade e vou deixar todo mundo ali sem entender. Se der certo, ótimo. Se tudo der certo, esqueça isso. Agora, se der errado, e aí? Como é que fica? Inclusive, na minha posição de me comunicar com parte da torcida do Náutico, vez ou outra eu posso até ser cobrado. De dizer, rapaz, olha a situação que a gente está agora. Caso dê errado. Você sabia o que estava acontecendo, não alertou, fez propaganda. Por isso que eu estou há alguns meses tratando mais de colocar os pés no chão e dizer, olha, SAF é isso e aquilo. Eu não estou nem analisando se tem que ir por esse caminho ou não tem. Mas vamos entender o que ela é? E principalmente o que ela não é. Por isso que a gente traz sempre o Bahia, Fred. Essa SAF do Náutico não é a SAF do Bahia. E não vai chegar outro grupo City aqui.
É preciso que o torcedor entenda isso. Porque eu Pelo acho que menos não agora, né? Não agora. Existe um desenho de que pode voltar essa era a acontecer. Era a onda que... essa é uma onda que eu acho que ainda vai existir. E eu acho que vai existir de forma... Tem muito, veja, tem muito dinheiro por aí para chegar no Brasil ainda. Viu? Assim, eu não acho tanto que é grupos 2, 3 caras. Tem muito... Tanto que grupos como esses... Não, é dinheiro que eu falo de... parte dos investimentos deles, Cássio, é contando com essa nova onda para repassar para outros grupos, né? Isso. Sim, agora eu só queria responder, Fred, exatamente o teu questionamento. Eu acho que a tendência é que que acabe ocorrendo essa resistência maior de se colocar mesmo assim na cadeira de negociação e exigir alguns pontos. Eu acho que isso é uma tendência que vai ocorrer em paralelo a isso. Mas tu acha contra? Eu não acho errado, não. Tu acha... Assim, não, eu não tô... Não. Olha, Cássio, tudo que eu tô falando aqui não é me posicionando em lugar nenhum. Mas é importante quando a gente opina assim, mas só porque de vez em quando parece que é o que tu acha. E se for... Acho que porque fica parecendo mesmo. Fica parecendo mesmo, mas aqui eu tô advogado do diabo. Eu não tô então, que é algo ruim, não. Eu tô realmente falando assim. Eu não acho, não. É assim, eu acho que o repasse é muito grande. É muito grande o repasse do que você está fazendo para que você não tenha nenhum direito, porque não vai ter outra oportunidade. Essa é isso que precisa ser pensado. O Náutico, na hora que vê, não vai daqui a 5 anos, daqui a 5 anos a gente vê se a gente... Não, mas está vendido, pô. A venda é a venda, meu irmão. Assim, não tem... Não sei nem se tem cláusula de arrependimento. Não foi, ficou legal. A cláusula de rescisão, na verdade, é se a parte que comprou não fizer o que ele deveria fazer. Mas se ele fizer tudo, nem que seja quadrado no quadrado, bola na bola, o cara vai ficar ser dono no resto da vida, pô. Então, assim, na hora da venda, e você está vendendo um clube que tem mais de 100 anos, que tem um patrimônio enorme, porque o Náutico tem um patrimônio enorme, e aí, de vez em quando, quem está de fora, Pernambuco, acaba não tendo muita dimensão disso, né? A gente acaba pegando assim, o time está na Série C, o time está 10 anos fora da primeira divisão, e de vez em quando o Náutico não é um nome, pô. O Náutico não é só... Porque tem clubes que realmente são só um nome. Não é o caso do Náutico. Na hora que o cara está comprando o Náutico, o cara tá ganhando o direito de operar 40 mil metros quadrados na área residencial de maior, a segunda maior renda per capita do Recife. O cara está pegando 40 hectares para operar numa área de intenso crescimento econômico e industrial. Assim, para o resto da vida, está repassando. Porque quem está vendendo sabe que tem isso. O Náutico não está vendendo, sabe, porra, que azar, eu nem me liguei que dava para fazer dinheiro. O Náutico sabe que dá para fazer dinheiro e que quem vai pegar vai fazer dinheiro não só com futebol, vai fazer dinheiro com operação. Então, na hora que você está repassando isso tudo, você está repassando isso tudo para que você, pelo menos, não deve mais agora, o time de futebol agora é competitivo, o meu estádio realmente vai ser modernizado. Ter dúvidas em quanto tempo isso aconteceria, se aconteceria de fato, ou teria que gerar o próprio dinheiro para acontecer na mão de outra pessoa, eu acho que essa dúvida ela tem que existir. Ela não precisa ser um impeditivo. Porque se for assim, também nunca vai vender. Assim, só se chegar o grupo City no Náutico. E não dá para esperar que apareça um grupo. O grupo City é um que olhou o Bahia e disse: eu quero esse, ponto final. Aquilo ali é um cometa que passou. E só para ratificar a resposta para Fred, eu acho que essa pegada mais questionadora vai acontecer, Fred, e já lanço um aqui. Já vou colocar um sintoma de que isso vai ocorrer. Vai ficar mais fácil da gente identificar. Que é se falar mais na famosa SAF própria. No desenho de casca de SAF. Fortaleza? Fortaleza, Sport vai por esse caminho. Eu não duvido que seja o caminho que o Náutico... Veja, é porque isso é outra discussão, tá? Essa SAF, até que uma delas, nenhuma funciona, até que uma delas funcione, vou falar de uma forma bem grosseira, assim. É o cara virar dono da SAF sem botar R$1. Mas é porque, Cássio, esse tipo de SAF, ela é feita, no caso de clubes que estão na primeira divisão, vamos falar aqui, Fortaleza e Sport. O Fortaleza já fez isso, e o Sport provavelmente vai por esse caminho. Se eles estão na primeira divisão, eles não estão com uma corda no pescoço para conseguir um financiamento. Até dezembro. Esse financiamento ele vai vir numa necessidade de traçar um objetivo. O Fortaleza, veja só, o Fortaleza é o exemplo
de clube que nos últimos anos está muito bem estabilizado, conseguindo ótimos resultados, principalmente a nível de campeonato nacional. Mas ele pode 387 milhões de receita esse ano. Pronto. Quarto lugar, resultados espetaculares. Porém, o Fortaleza pode chegar assim e pensar, peraí, agora eu quero tentar o título, meu amigo. É uma enorme dificuldade isso, eu sei. Mas eu já estou aqui, já tive 2 quartos lugares, tá? Estou estabilizado na Série A e agora eu quero tentar. Aí ele vai e se financia através das suas cotas da SAF que você criou para tentar esse pulo mais alto. Então serve para isso. Agora, no caso de um clube como o Náutico, ele precisa para o imediato. Aí eu acho, Cássio, que iria acontecer o que você está cobrando aí, de você ver um exemplo na prática. Eu acho que um clube, na necessidade do Náutico, se ele faz esse caminho, ele vai precisar de um investidor no primeiro momento. E aí a gente vai conseguir olhar e ver, de fato, na prática, se dá certo ou não. Porque eu acho que o Fortaleza está em stand-by. Não tem como a gente avaliar stand-by. Eu vejo muita gente criticando esse formato de SAF do Fortaleza, mas é algo que está parado, algo que está em stand-by. Ele não recebeu investimento. Então como é que a gente vai avaliar? É como se o Fortaleza estivesse funcionando quase da mesma maneira se ele tivesse como clube associativo. Então, para mim hoje a única diferença é dar poder a Marcelo isso, Paes. E o que também isso abre uma discussão enorme, porque veja só, a gente está falando de um dos caras de maior sucesso dos últimos anos. Se ele for para um clube como um Flamengo, um Palmeiras, ele é capaz de receber um salário na faixa de R$1 milhão por mês. E nesse caso, ele é CEO do Fortaleza, mas não é aquele CEO que ele só seria CEO do Fortaleza, não. Ele seria CEO em outros Exatamente. Exatamente. E os dilemas do clube associativo. Eu estou vendo muita gente questionando. Eu acho que são questionamentos válidos, tá? De dizer o seguinte, vai se perpetuar no poder. As cobranças você pode fazer mais ouvido de mercador. Não estou dizendo que é o caso, mas estou dizendo que se especula que isso pode acontecer. Mas, ao mesmo tempo, o clube associativo ele tem seus problemas. Às vezes você muda uma gestão e vem gente pior. Então, veja, eu acho que às tudo... vezes, né? Geralmente, diria geralmente. Então. Eu prefiro às vezes, nesse caso, porque gente pior do que os que já tem atualmente vindo das políticas dos clubes Não, é porque pode ser tão ruim quanto, de vez em quando é tão ruim quanto. É só isso. De vez em quando mas é isso, tá? Tem um ponto, Atos, que a gente deixou em aberto, que era justamente a entrevista do presidente, e eu vou ler 2 trechinhos aqui da entrevista que vão conectar com esse ponto, tá? Falas de Becker. É um processo absolutamente natural. Era uma proposta que poderia evoluir para uma contratualização ou não. É um processo de diálogo transparente que, no Náutico, ao meu ver, vem sendo feito da melhor forma. O Conselho apresentou questões relevantes para a negociação e isso impossibilitou que o modelo da proposta avançasse. Aí ele segue. A gente continua em contato com pessoas do consórcio. Esse eu acho que é um trecho importante. Foram pessoas que criamos uma sinergia, se aproximaram do clube e têm interesse real no projeto do Náutico, seja agora ou mais para frente. Eles estão procurando alternativas para apresentar, talvez, uma outra proposta, em um formato diferente. Por isso que lá no começo, Atos, eu disse, não dá para chamar de imbróglio, porque é um ponto final. Mas talvez não dê para chamar de ponto final, porque, por essa fala do presidente, por informações de bastidores que você tem, uma parte do grupo não desistiu. Vai tentar a reconstrução do grupo de investidores. Seria isso, né? Fred, como o consórcio Timbu é um ponto final, dá para chamar assim, porque o consórcio Timbu tinha várias empresas, pessoas dentro que entregavam o pacote cheio, o pacote de estruturação da dívida, o pacote de estádio, o pacote de CT, o pacote do futebol. Ele, como um consórcio Timbu, como ficou conhecido, eu diria que ele não existe mais. E não existe mais. Mas pode ter desdobramento dele. Pode. E não existe mais, não só oferecendo uma proposta para o Náutico, como também ele completinho, eu não vejo se juntando para oferecer proposta para outro clube.
Que eu vi algumas pessoas levantando assim, daqui a pouco esse grupo que fez a proposta para o Náutico sai e faz uma proposta para um outro clube. Eu acho que não, muito por causa desse ponto que o presidente citou, e você está levantando aqui, que é que parte do grupo dentro do conselho e a parte do projeto esportivo, e aqui a gente está falando de Francésio e de Thiago Ribeiro, tá? Os dois ainda permanecem com o interesse em tocar o futebol do Náutico, tá? Inclusive, informações de bastidores que a gente conseguiu apurar, quase todas as divergências apresentadas pelo Conselho, que sofreu resistência no consórcio Timbu, são algo que não são tão caros para Francésio e para Thiago Ribeiro. Porque são problemáticas da estruturação da dívida, do projeto dos aflitos. Não foram os dois pontos que mais foi questionado? Por que o CT está indo para a SAF? Parte do CT está indo para a SAF? Quais as garantias dos 400 milhões, por exemplo? Quais as garantias do projeto dos aflitos? Esse foi o ponto, na verdade, assim, que menos tinha informação quando foi apresentado no Conselho. O projeto dos aflitos quase não se tinha informação de nada. Podia ser algo de 20 milhões ou podia ser algo de 300, 400. Tá? Só que tudo isso não era os principais interesses de Francésio e de Thiago Ribeiro. E é por isso que eles continuam na pauta. É por isso que eles continuam com contato com o Náutico. Porque eles querem saber do futebol. A gente apurou que eles têm uma quantia relevante para dar o start inicial, tá, no futebol do Náutico, algo em torno ali de 40, 50 milhões, que não é o todo, porque não é o consórcio. É o que eles têm para tocar o futebol do Náutico. Aí poderia se criar um modelo, o Náutico poderia criar a sua própria SAF, no modelo do Fortaleza, e aí esses dois entrariam para tocar o futebol e adquirir ali uma parte, pode ser 10%, pode ser 15%, pode ser 20%. Eles chamam isso de equity, Fred. Aí seria um outro modelo, seria assim, um cavalo de pau total que o Náutico estaria dando, tá? E que necessitaria de um certo amadurecimento, tanto por parte da torcida, por parte do conselho. Eu acho que um fator inicial, um pontapé inicial seria que a política do Náutico estaria um pouco mais aprazível para uma proposta dessa, porque foi isso que sugeriram, tá? Muita gente da oposição acabaram sugerindo essa opção de se fazer essa casca da SAF própria e conseguir um investimento que fosse menor, mas que fosse adaptável para o curto prazo, tá? Olha, a gente está precisando aqui de 40, 50 milhões para a gente sair da Série C e, consequentemente, sair da Série B. Não adianta ficar pensando em 10 anos, 400 milhões, porque o problema do Náutico é sair da C e da B. Primeiro da C e depois sair da B. Não adianta a gente ficar pensando como vai ser em 2035, o que a gente não sabe qual divisão vai estar. Mas vale colocar que o objetivo do consórcio Timbu era que o Náutico fosse Série A em 2029, que o Náutico fosse um dos 5 melhores do ranking em 5 anos e que virasse uma das 20 melhores bases do Brasil. Esse era o objetivo. Eu estou falando isso porque já que Atos disse que ainda a galera do futebol permanece, os objetivos do futebol eram esses. Pronto. Então eu acho que está posto na mesa tudo que a gente poderia reunir para remontar esse quebra-cabeça, tá? Como eu falei, lá no começo a gente espalhou todas as peças, tudo que foi desmembrado, e fomos aqui ao longo desses 50 minutos tentando recolocar no lugar. Talvez tenha ficado alguma peça de fora. Quando você... Aquele brinquedo complexo que você desmonta e quando vai montar de novo, eita, consegui montar, mas faltaram 2 peças, mas segue assim mesmo. Falados. Agora, veja só, eu acho que é importante até para poder baixar de vez a expectativa do torcedor, caso ele esteja ansioso ainda com tudo que envolve SAF, no caso do Náutico, é que provavelmente algo relevante não vai acontecer mais no curto prazo, tá? Estou especulando aqui, mas eu acho que é uma aposta válida, que eu não vejo assim
como a gente estava há 3 semanas atrás, há um mês atrás, de ter investidores dentro do Conselho do Náutico, eu acho que isso não vai acontecer nem tão cedo, tá? Então, é uma página que vai ficar ali um pouco de stand-by, vai precisar amadurecer. Dificulta a Série C desse ano, possivelmente, né, de forma direta. Veja. 10 milhões, né? A conversa era de 10 milhões no Brasileiro. Mas eu já estava na linha de que, em relação à SAF, não ia influenciar mais na Série C esse ano, não. Assim, eu não vi ela acontecendo num prazo suficiente para conseguir influenciar na Série C. E eu estou dizendo isso assim desde fevereiro, na verdade. Eu vinha apertando nessa tecla de dizer, olha, gente, a SAF tem seu valor, eu sei que a gente tem ansiedade, tem expectativa em cima dela, mas é bom focar na Série C. Porque a SAF, para poder ficar para o ano que vem, é 2 palitos, e veja o que aconteceu, né? Então, já para poder baixar um pouco essa expectativa do torcedor, não esperem, se aparecer, tudo bem, mas não esperem algo relevante em torno de SAF para esse ano. Eu só contaria com isso, até porque vai entrar um processo político, vai ter eleição. Eu não vejo o presidente atual do Náutico conseguindo, a toque de caixa, fazer alguma proposta andar para poder que seja resolvido alguma coisa ainda esse ano. Não vejo isso acontecendo. Agora, pode aparecer especulações. Veja só, nesse momento, eu vi muita especulação. Eu vou tratar aqui como especulação. Por exemplo, o Náutico teria recebido uma conversa, não vou nem chamar de proposta, de um grupo argentino liderado por um ex-jogador do Boca. Então, veja, esse tipo de situação pode aparecer a todo momento. A própria situação de uma volta de Francésio com o Thiago Ribeiro não deixa de ser uma especulação também. Então, especulações, conversas com alguns grupos podem até surgir durante esse ano, mas algo de fato relevante que se dê para confiar, que seja uma coisa madura o suficiente para poder, pelo menos, passar do estágio que a gente acabou de viver agora, eu não esperaria em 2025. É isso. Sempre que tivermos um desdobramento da SAF do Náutico e do mercado de SAF como um todo, a gente está na expectativa aí do desenvolvimento e da evolução da SAF do Santa Cruz, tá? Que não tem tantas informações divulgadas, apesar de já estar tocando. Mas essa tem uma operação, clube. Essa tem uma operação diferente, com os dois dos investidores falando o tempo todo, 2 reforços que foram viabilizados que não conseguiram ser viabilizados pelo Santa Cruz Associação, o caso de Felipe e de Thiago Galhardo. É a SAF que ainda não está oficializada, Fred. Mas então, aí talvez seja bom e ruim, né, Cássio? Isso que você falou. Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Porque você ter tudo isso, esse grau de comprometimento, sem ter as informações, pode acabar deixando o clube refém, né? Um grau de comprometimento. Mas o que eu trouxe foi que bom porque está operando. Bom porque está operando. Parte, pelo menos, né? Assim, parte. Não, está operando. Uma parte está sendo operada. Não, mas assim, veja, está operando. Ok, a escolha do treinador já passou não por está mandando no clube, mas está operando dentro do clube. Está operando, mas não está mandando. Porque se estivesse operando, não teria mais reforços. Não teria sido só Felipe e Galhardo. Está operando dentro do clube. Tá? Mas aqui está fazendo aquele processo que a gente disse, no caso do Santa. Não esperar para reerguer o clube na, entre aspas, Série D de 2026. Assim, 2026 tem que estar na C. Então, acho que a galera foi nessa linha. No caso do Náutico, quem quiser pegar o Náutico acima vai ter que torcer pelo próprio Náutico. Assim, o Náutico, a minha única questão aí, sabe, Cássio, que eu acho que é isso que a gente vai ter. E se na hora que apresentar a proposta, a relação com o Arruda incomodar? Aí eu acho que a definição lá atrás de Antônio Luiz Neto é que vai acabar a carta do presidente manda tudo vai ser usada. No fim das contas, ainda que Bruno Rodrigues, presidente do Santos, para não confundir com Bruno Beck, presidente do Náutico, ainda que Bruno Rodrigues tenha sinalizado que irá fazer um rito normal com o Conselho Deliberativo e a Assembleia Geral de Sócios, mas acho que isso vai acontecer. Acho que ele está correto. Inclusive, a gente disse que ele estava correto, porque isso não vira uma decisão sozinha dele, né? No dia que se alguma coisa oficial, todo mundo aprovou, todo mundo tá quis. Certo, ou seja, exatamente. Eu acho que ele está muito certo nisso. Mas, em último caso, Atos trouxe uma informação importante que, em último caso, o Santa não precisa passar por esse rito. Em último caso, o Santa é o único do trio de ferro do Recife
que o presidente executivo pode simplesmente dizer, eu aceito. E acabou. Aceito e pronto, né? É o poder supremo de Marcelo Dourado no Big Brother, Cássio. Você não vai utilizar se você não precisar. Aqui, ó, na hora de alguém. Pedro Bial, alguém tem alguma coisa a falar, aí Marcelo Dourado aqui, ó. Levantou dele, assim, abaixando a cabeça, levantando ele assim. O momento pop aqui do programa, tanto é que ele podia usar em 2 paredões. Ele não utilizou no primeiro, que é, digamos assim, na analogia, é Bruno Rodrigues colocando para o Conselho e para a AGE. Se não precisar, tá tudo certo, vida que segue, tá tudo mas eu acho que o problema é esse, não. Eu acho que o problema é esse, não. Eu acho que isso passa. Eu acho que o processo é se as nuances. Porque assim, se passar, se o Conselho do Santa for hoje e a Assembleia Geral for hoje, passa. Mas na hora que as nuances chegarem, se as nuances gerarem o que as nuances do Náutico geraram, aí de repente pode ter o risco, porque no fim das contas o processo do Náutico poderia ser aprovado do mesmo jeito, mesmo com todas as dúvidas. Mas cá para nós. Ninguém tem a gente faz muita coisa de odd aqui. Na hora que fosse a odd aqui, ninguém ia ter uma odd cravada de que passava no Náutico. Do Náutico, não. Muito duro. Então, aí se o Santa Cruz passar por chegar nesse momento, de repente, as nuances do Santa levarem a essa dúvida, aí é onde a carta existiria. Hoje beleza. A gente acha que a do Santa passa com tranquilidade, né? Com tranquilidade. Mas, no fim das contas, e outra, até a gente está falando cenários hipotéticos totais, né? Mas, assim, no fim das contas, essa carta ela também seria utilizada da seguinte forma: antes de uma assembleia. Eu não consigo imaginar fazer uma assembleia, a assembleia aprovou e ele falou, não, galera, apesar de vocês terem escolhido isso, mas eu aceito. Eu acho que isso é justamente na hora que chegarem as nuances, o zum de risco subir, diz, ó, aí não tem o rito e mostra a carta, tá ligado? Eu não consigo imaginar a carta sendo utilizada depois dos sócios e conselheiros terem dado outra resposta. Aí seria demais. Não, tá no mudo, Rato. Rato tá no mudo. Soltou a piada, riu da própria soltou piada. A piada, a gente não te ouviu, pô. Agora a piada dita pela segunda vez, vamos ver se é engraçado. Vamos ver se funciona. O que Cássio quis dizer é que não precisa erguer a carta, é só mostrar a beiradinha dela assim, dizer assim, ó, tá aqui. Beiradinha. Foi boa. É bom vocês gostarem aí da proposta na reuniãozinha de vocês, tá aqui. Mas não, eu acho que ele vai fazer o rito normal. A gente só tá falando assim no multiverso. Assim, a linha principal não precisou ter nada, a turma gostou, aprovou, segue. Aí, de repente, tem uma linha alternativa. O pessoal ficou meio assim e tal. Eu acho que se houver um risco, a carta aparece. Agora, o que eu não consigo imaginar teve a Assembleia, teve o Conselho, aprovou, foi para a Assembleia Geral. Não, desculpa. Não, aí reprovou. Teve um desgaste. Exatamente. Não faz o menor sentido isso aí. Mas, repito, a gente está falando só de um cenário e o único que pode fazer isso é o Santa Cruz, porque a última Assembleia Geral Extraordinária teve uma mudança estatutária que colocou isso. No Náutico não tem como. No esporte não tem como. Isso, no caso, se o Conselho... Porque são 2 etapas, são 2 votações, como se fosse Câmara dos Deputados e Senado. Se o Conselho Deliberativo e depois a Assembleia Geral de Sócios regulares, sócios contribuintes, enfim, aptos a voto, se os 2 aprovarem, só assim que passa. E não basta ser passou no Conselho, mas não passou na Assembleia. Não adianta de nada. Tem que passar nos 2 casos. Perfeito. Dessa forma a gente fecha esse vídeo. Como eu falei, sempre que tivermos um desdobramento, pode vir no live. Caso não venha no live, a gente desmembra aqui como um vídeo. 5 minutos. Se você recebeu esse vídeo, assistiu até o final, não está inscrito, hora de se inscrever. É fundamental para o 45 minutos, para que o nosso conteúdo continue sendo divulgado, continue sendo distribuído pelo YouTube. É fundamental que você se inscreva, que você curta esse programa, para que ele entenda o perfil de quem tem interesse nos conteúdos do 45 minutos. Grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.